Bom dia, meus irmãos, graça e paz. 1 João, capítulo de número 5, verso 3: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Veja, ele diz e vai insistir nisso que amar a Deus significa obedecer, guardar os mandamentos. E aí ele diz que os mandamentos de Deus não são penosos. E essa parece ser uma reclamação meio recorrente, mesmo que de maneira silenciosa. As pessoas parecem que acham difícil ser um crente. Ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Já começa por aí mostrar que tem uma visão errada a respeito do Evangelho. O Evangelho não é uma série de regras. Né? Isso era o farisaísmo. Os fariseus eram cheios de regras. Isso não pode, tem que ser assim, tem que ser daquele outro jeito, aquele monte de regras. O cristianismo não é feito de regras. Jesus colocou o seguinte: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas. Então veja, tudo se resume no amor. E quem ama a Deus não acha os mandamentos difíceis. Quem começa a reclamar ou achar muito difícil é porque ainda não ama a Deus de verdade. Prosseguindo aqui, ele diz aqui, verso 7: há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e estes três são um. Aqui nós vemos a figura da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, a palavra, né? Observa, palavra com P maiúsculo se refere a Cristo. Ele é o Logos, ele é a palavra. Tudo foi feito por meio dele. Quando você lê lá em João, no Evangelho, né, em João capítulo 1, vai nos mostrar isso. Verso 11: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Deixa bem claro aqui que a salvação é só através de Jesus Cristo. Verso 16, no final aqui, ele diz que existe pecado para a morte e por esse não digo que rogue. Esse é um tema polêmico, né? As pessoas perguntam, mas o que é esse pecado para a morte? Em outra parte também vai falar do pecado imperdoável, né? Lá em João, né? Então, veja, quando ele fala aqui a respeito desse pecado imperdoável, né? Ou esse do qual está falando aqui, para que não oremos por ele, né? Deixa eu pegar aqui o meu apoio aqui, a minha Bíblia de Genebra. Quando ele fala do pecado, né? Imperdoável, só para explicar isso direitinho aqui para os irmãos, estamos aqui no capítulo 5, verso 16. Então, ele fala lá em Mateus, capítulo 12, verso 31 e 32. Ele fala do pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu queria pegar aqui para citar direitinho a referência.
Tá lá em Mateus 12, 31, 32, também em Marcos 3, 28 até o 39, lá em Lucas 12, 10, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável. Muitos comentaristas fazem a ligação desse pecado imperdoável com esse daqui, quando João diz aqui, verso 16, o pecado para a morte, por esse digo que não rogue. A maioria dos comentaristas, como eu disse, entendem da mesma forma, que nesses dois casos tem uma certa ligação. No caso lá, no Evangelho, quando Jesus fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, é quando a pessoa atribui ao diabo aquilo que ele, Jesus, estava fazendo. Então, isso seria uma blasfêmia, porque a obra de Deus, eles estavam dizendo que era obra do diabo, né? Então, seria algo terrível, realmente, esse tipo de blasfêmia. Aqui, nesse caso, os comentaristas entendem que é a recusa da pessoa. Então, como você orar por alguém, né, para que Deus perdoe aquela pessoa, mas essa pessoa se recusa a arrepender dos seus pecados. Então, veja, a oração nossa, quando nós oramos para as pessoas que não são crentes, tem que ser no sentido de que Deus as converta, de que Deus liberte da cegueira, do pecado. Porque se elas não tiverem um arrependimento, jamais serão salvas. A salvação é pela graça do Senhor, e o Senhor exerce essa graça sobre os seus eleitos, e quando Deus exerce essa graça, acontece uma transformação, e a transformação começa com o arrependimento, e em seguida vem a fé, e em seguida vem a santidade, e em seguida vem a nossa mudança de vida, a nossa dedicação ao Senhor. Mas tudo começa com uma transformação, com um arrependimento, com uma busca e reconhecimento do Senhor. É isso que ele está defendendo aqui em 1 João capítulo 5, de que tudo está ligado nesta questão. Observa na sequência aí, verso 17, ele diz o seguinte: toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então ele faz essa separação entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são. E para aqueles que não são, a oração tem que ser para uma conversão que venha gerar o arrependimento e a mudança de vida. Então, o que é o pecado para a morte, pastor? Como eu disse, precisa de um estudo maior. Se você quiser, eu posso te enviar o estudo maior, mas de maneira resumida, é a obstinação. É aquele que prefere continuar no caminho do pecado. Entramos na segunda epístola de João, né? 2 João. Ele inicia aqui, verso 1, o presbítero à senhora eleita e aos seus filhos. O presbítero é ele, João, a senhora eleita é a igreja e os seus filhos são os membros da igreja, os discípulos de Cristo. Legal essa ilustração que ele usa da igreja como essa senhora eleita. Verso 4, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Ele prossegue aqui, os falsos ensinadores, verso 7, muitos enganadores têm saído pelo mundo afora,
os quais não confessam Jesus Cristo. Então, acautelai-vos, tomai cuidado, né? É o alerta dele. Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos. Pai, bendito seja o Senhor. Obrigado por tua palavra. Nos dê a tua graça. Livra-nos de todo mal, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até mais.